Bom dia, irmão Nelson. Tudo bem? Como é que vai, senhor? Quero Paz, irmão saudar a Israel. todos, paz, do Senhor. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Sim, amém. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, né? E neste dia queremos introduzir o assunto aí sobre a construção, a reconstrução, né, dos muros de Jerusalém. E queremos convidar você que está nos ouvindo, nos assistindo essa manhã, para partilhar deste conhecimento aí conosco, né? Junto com a ajuda do irmão Nelson aí, que é o nosso professor da escola dominical hoje, né? Irmão Nelson, dá uma saudação para os nossos irmãos aí. A paz do Senhor a todos, irmãos, as irmãs, bem-vindos nesta manhã e Escola Bíblica Dominical. Esse tema desta manhã é uma grata satisfação de Deus, podemos contar com a sua participação, né, de estar conosco, compartilhando aí esse assunto e dispensando aí do seu tempo para juntos nós meditarmos na porção da palavra de Deus, que com certeza nos alimenta a nossa alma, o nosso espírito, nos edifica, nos aproxima mais do Senhor e também aperfeiçoa a nossa comunhão uns com os outros quando estamos reunidos, conversando, argumentando, aprendendo, lendo, meditando, orando na palavra de Deus. Deus nos abençoa quando estamos unidos dessa forma e é um prazer estar com os irmãos, são todos muito bem-vindos nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos então estar dando início, então, na escola bíblica. Seja bem-vindo, meu irmão. Você que está entrando agora, eu vejo que ali cada vez mais irmãos estão se conectando conosco. Deus os abençoe. Seja bem-vindo. Vamos dar início então, porque o assunto é um pouco longo hoje, né, irmão Nelson? É meio extenso, né? Mas é Ok. bom, mas é bom, bom. Amém. Então tá. Neemias, lição número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo nos diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías, capítulo 60, versículo 18. Verdade Glória a Deus. prática. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Amém. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezos, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora vamos para Neemias, capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira.
E disse ao rei: Viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do rei, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Então nós temos aqui o objetivo geral, né? Mostrar que foi Deus quem despertou Neemias, né, o desejo de restaurar os muros de Jerusalém e, e os objetivos específicos, né? Na lição, no primeiro tópico é mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. No segundo é saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. No terceiro é explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Né? No quarto é compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. No quinto é apontar como foi a inauguração solene dos muros. E no sexto é conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros trazem. Perfeito, irmão Nelson? Perfeito, irmão. Amém. Vamos adiante. Vou comentar um pouquinho aqui ainda no tema. Neemias reconstrói, né? A gente fazer um panorama da situação, reconstrói o que tinha sido destruído. Nós lembramos que essa realidade que ele vivia agora estava no fim, já estava terminado aí o período de 70 anos que foi único, em que Israel foi 70 anos sobre Nabucodonosor e os reis subsequentes. Então, a cidade de Jerusalém, os rituais, os cultos haviam sido assolados. Ali morava na região pessoas que não eram judias, que não eram os judeus, e era um cenário de desolação. Um pouquinho antes de Neemias, havia vindo Esdras para dar uma assistência, porque os impérios foram mudando e terminou o período dos 70 anos e o rei Ciro foi que deu a abertura para que se reconstruísse a cidade. E então Zorobabel iniciou um trabalho de construção, reconstrução do templo, mas enfrentou forte oposição e com o tempo ficou parado. E agora, nós vimos agora Deus que não desampara o seu povo, Deus que sempre é fiel e cumpre com a sua palavra e com as suas promessas. Deus agora, nesse tempo, desperta no coração de Neemias um desejo. Ele sente aquele anseio por estar em Jerusalém, por saber como está a cidade, e o seu irmão vai visitá-lo e lhe diz como está
Aí ele pergunta como está a cidade, como estão os nossos irmãos, né? E então o relatório é bastante triste para Neemias, é pesaroso no seu coração, pelo tanto que ele amava a cidade A sua pátria. e a sua pátria. E então ele se dispõe, né? Ele se dispõe a e ele interessante aqui, irmão Misael, né? Sim. Eu vejo que nos nossos dias, às vezes, a gente hora de manhã e você já quer receber a bênção à tarde. É claro, é um desejo natural, é natural do homem, mas a gente precisa sintonizar, ou estar em sintonia com o tempo de Deus. Veja que Neemias começou a orar e em 3 meses, né, aproximadamente 90 dias, e então que veio ali acender uma luzinha do indício da resposta da sua oração, foi a ocasião que ele estava servindo o rei e se deu aquela conversa e Deus tocou no coração do rei e acho que falou para ele também, esse é o momento, essa é a hora, a oportunidade de você fazer o pedido, né? Então essa é só a introdução aí. E Neemias faz o pedido e o rei aceita enviá-lo de volta à terra, à sua pátria, inicialmente para uma visita, mas já com autoridade para reconstruir, né, para organizar e para arrumar. Na verdade, o rei deu poderes a ele lá como se fosse um governador, né? Neemias, na verdade, ali no final do livro, vemos que ele era o governador, ficou de governador da região lá. São as maravilhas que Deus faz. Um simples copeiro, a gente fala simples copeiro, mas não é simples, era uma posição, era uma alta posição, porque somente pessoas de extrema confiança do rei podiam servir ao rei. Né? Ele interagia direto com o rei, né? Diretamente com o rei, né? Pessoal, né? Ali do lado a lado, né? De confiança. E então, ele tinha aquela função de copeiro, talvez provador das bebidas, toda a comida, tudo que o rei fosse ingerir. Neemias era o responsável, porque era um protocolo dos reinos, né? Na história, muitos reis foram envenenados, mortos, envenenados, e tinha esse protocolo que o rei tinha aqueles que experimentavam toda a comida e bebida antes, para que do rei pudesse se alimentar ou beber, né? Então era uma alta posição, era um privilégio de poucos. E o rei até abriu mão, né? Foi benevolente, porque eu creio que Deus tocou no seu coração. Ele abriu mão, né, talvez do seu principal servidor ali, porque ele viu que Neemias estava muito comovido e aquilo também comoveu ao rei e ele cedeu para que ele retornasse a Jerusalém. E só um adendo ali também que o senhor falou sobre Esdras, né? Como Deus age da sua forma completa, Esdras ele foi antes de Neemias e deu uma assistência espiritual, né? Deu uma assistência espiritual para o povo, conforme diz a lição, né? Mas precisava a obra ser completa, então agora precisava de Neemias para erguer os muros, né? Para deixar a nação de Israel de deixar de ser opróbio, né? Daquela região ali. Né? Bênção de Deus. Vamos então à introdução, irmão Nelson? Vamos. Introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essa obra. O homem certo aí, irmão Nelson, né? Já temos e como Deus levantou o homem certo para executar aquela obra, né? Glória a Deus. A gente glorifica a Deus.
teria que ser Neemias. Não conheço. Esdras já estava na região. Tinha outros líderes lá, mas nenhum, eu não, no contexto, aí teria que ver o contexto, a parte mais histórica, mas não tinha nenhum que tinha a ousadia, o zelo, não é? Deus levanta, então, Neemias, porque ele estava zeloso e desejoso, e parece que Deus gosta, Deus quer quando nós estamos assim, não no meio termo, mas você está decidido, né? Você está disposto e com ardor no coração, fazendo com fervor a obra. E esse homem foi Neemias. Amém. Vamos adiante. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Vamos para o tópico 1, então, subtópico 1, aliás. Não, tópico 1, né, Deus responde às orações de Neemias. E subtópico 1, Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. O seu irmão. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos e portas queimadas a fogo. O reino de Israel estava bem destruído, né? Estava assolado. Estava assolado, né? Assolado. Eles eram símbolo de miséria e de desprezo, né? Que situação! E faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes, né? Sim, a cidade sem muro naquela época era presa fácil, né? O que dava uma sensação de segurança, o que dava segurança a uma cidade eram as muralhas. Na época, e por muitos anos, né? Uma cidade bem fortificada, com muros altos, era uma fortaleza, ninguém entrava ali facilmente, né? Então, mas a cidade estava assolada e então o cenário era de grande miséria entre os irmãos. Amém. A gente já vai ver um pouquinho mais adiante aí, né? Porque tinha uns que estavam bem mas outros estavam numa situação muito miserável, né? E aquilo não era bom. Vamos então para o podemos prosseguir. Subtópico 2. Neemias angustiado jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias, capítulo 1, do versículo 5 ao 11. Iniciou seu período de oração no mês do Quisleu, dezembro, né? E como pode ver, ele foi de dezembro a março, né? O mês de Nissan. E Deus ouve as orações, e Deus que ouve as orações fez a resposta chegar no mês de Nissan, né? Março. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 3. Deus responde às orações de Neemias. Como respostas às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Irmão Nelson, o senhor fica à vontade aí, a hora que o senhor quiser fazer um comentário, pode interromper. Eu vou lendo na sequência, daí, quando o senhor quiser fazer um comentário, o senhor pode me interromper. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: Que me pedes agora?
Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. E a todo momento a gente vê, parece que essa interação Deus-Neemias, né? Creio que Neemias era um homem de profunda fé, né? Certo até que no começo da lição ele é tido como o homem certo para realizar essa obra, né? Como é interessante né? essa comunhão de Neemias com Deus, né? Era a sua intensa ou perfeita assim, sintonia no seu pensamento, no desejo do seu coração e dentro de um propósito que Deus queria para aquele momento, para aquela hora. Era a hora de reconstruir, era o momento, né? E Neemias, esse estava no coração de Deus, da hora e do momento. E Neemias simplesmente estava com o coração disposto. A situação deixou ele incomodado, vamos dizer assim, incomodado. Ele não conseguia ficar em paz, ele não conseguia pensar talvez em outra coisa a não ser nisso. E aquilo lhe causou uma angústia no coração e mudou-se o seu semblante. E o rei e a rainha, lá num momento de banquete, de prazer, eles estavam na cidadela de Suzã, que era vamos dizer assim, a residência, o palácio de inverno do rei. Era uma casa para um retiro, né? Até nessa cidadela lá foi que depois eles ofereceram um grande banquete lá, mas é a história de Esther. Mas era a residência oficial de inverno, era um local que o rei tinha para um retiro. E lá estava Neemias, e aquilo angustiou o coração dele e deixou ele um pouco pesaroso, que transparece aquilo que o homem tem no coração, ele acaba se expressando, a sua expressão também faz parte dos sentimentos, né? E ele ficou, na verdade, numa situação de risco, apesar de ele ser de confiança do rei, porque quando os reis viam alguém da intimidade do rei um pouco triste, tinha que mandar afastar, investigar o que houve, porque ou era alguma trama, não é? Não era comum e não poderia ser. E o rei percebeu e olhou para ele e falou: Neemias, o que é? Isso é do coração. Doente você não está, né? É uma interrogação afirmativa, porque ele não poderia estar doente na presença do rei, né? Doente você não está, né? Isso você não está doente. Isso aí é tristeza de coração. O que é que está acontecendo? Né? Agora veja, irmão Misael, a maravilha que eu vejo nesse episódio é que Deus despertou no rei, né? Isso, o rei, essa percepção, o rei percebeu e perguntou. Então, aí abriu a porta para Neemias abordar o assunto, porque de outra forma, como é que ele ia falar para o rei que queria sair, que queria ir, não é? E então aí ele pôde explicar ao rei, né, a situação, como é que eu não vou estar triste lá, a cidade dos meus pais está desolada, as portas queimadas a fogo, os muros estão derrubados, e meus irmãos estão em grande miséria. Eu estou um pouco consternado por isso, ó rei, né? E aí o rei começou, e o rei, não, mas o que você me pedes agora? Então, aí abriu o coração e abriu a porta para Neemias, né? Deus que abre porta. Ele começou a orar lá atrás e orar, jejuar, colocar na presença de Deus, e a oração subiu, aquele incenso agradável a Deus. Agora veio a resposta, veio através desse diálogo, dessa conversa com o rei aí, o resultado, né, que a gente vai ver adiante aí. Continua, Misério. Glória a Deus. Desculpa, irmãos, sem querer saiu aqui os slides, eu peço perdão para os irmãos. Saiu os slides aqui, eu estou passando. Só está no 22. Nesse aqui, né? Creio eu. Não. Vamos para o próximo, então. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: Peço-te que me envies ajudar
a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Vamos para o subtópico 4, né? Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias, conforme o irmão Nelson já tinha mencionado, né? Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o subtópico, para o tópico 2, irmão Nelson. Neemias chega a Jerusalém. Vamos, porque aqui nós já vimos como Deus respondeu, né? As orações de Neemias, foi abençoando ele e o rei liberando ele e lhe dando até recursos, autorizando, dando cartas para a chegada dele a Jerusalém, autoridade para ele fazer o que estava no seu coração. Amém. Agora, chegada a Jerusalém. Tópico 2, subtópico 1. Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. O subtópico, aí já vê uma estratégia de Neemias já, né, fazer um levantamento, entender a real situação do povo, né? Isso, ele é interessante, ele sabia, né? Ele sabia, eu creio que ele tinha ciência de que tinha adversários, nem era adversário, inimigos mesmo, né? E então ele saiu à noite com poucos para dar uma olhada e ver a real, né, situação, e ele não declarou a ninguém, não tinha ainda declarado a ninguém o que ele viera fazer ali, a sua intenção, né? Aguardando para ele se inteirar bem da situação, depois reunir aqueles interessados e então expor o seu plano, o seu planejamento. Estratégia de homem, de administrador, daquilo que Deus coloca em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Vamos adiante. Subtópico 2, Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam a obra, e juntos reedificaram os muros, para que não mais estivesse em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Glória a Deus. Então, Neemias é uma palavra de ânimo e o povo se colocou, né? É interessante, porque eles estavam ali e ninguém tinha tido a ideia, ou se alguém pensou também, talvez eles não tinham recursos também, precisavam de autorização. Então, Neemias, ele diz para eles: nós temos as duas condições agora. Eu cheguei aqui autorizado pelo rei, né? O rei nos autorizou, e a mão de Deus, primeiro, a mão de Deus foi favorável, trouxe aqui, e tudo que eu pensei, que tentei, eu planejei, Deus me deu as mãos, e o que dependia na quesito material de recursos, o rei também disponibilizou. No nosso contexto, diria assim: nós estamos com a faca e o queijo na mão, agora é só trabalhar. Então aquilo animou as pessoas. Bom, então vamos trabalhar, né? Glória a Deus. Vamos trabalhar. Amém. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. Desculpa, irmãos. Tópico 3. Né? Neemias inicia o levantamento dos muros. Agora o subtópico 1. O plano de Neemias. Ver capítulo 3, né? Os irmãos que tiveram oportunidade, estão nos assistindo, e leiam depois da lição, né, o capítulo 3, para se inteirar melhor desse assunto, né? Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo
cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas Interessante. delas, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levantar entulho, trazer material e etc. A organização foi fundamental, né, para Sim. realizar essa obra. Aham. E a estratégia dele, na verdade, a estratégia foi muito boa, porque os muros, era uma cidade quadrada, ela, cada lateral com 3 portas, cidade com 12 portas, é, e então aqueles que habitavam na proximidade, ele já regimentou que cada um podia trabalhar perto, próximo da sua casa, aquilo que estava na sua mão, no seu alcance, né? Ó, você, essa família, vocês vão trabalhar nessa parte aqui, né? E as outras ali, então, uma maneira simultânea, não é? Não reuniu, falou, ó, vem todo mundo, se reúne para cá, nós vamos levantar a parte leste, depois a gente vai lá e faz o oeste. Não, não. Da maneira que estavam espalhados, né? Ele reuniu o máximo que deu, o que conseguiu, e cada um próximo da sua casa, da sua residência, responsabilizando, organizado, né? Equipes para aquela parte ali. E então começou simultaneamente, né? Todo o muro, toda a obra, né? Começou a andar, a ser executada nos 4 lados, né? Os 4 lados, em todas as partes, alguém trabalhando, e ele certamente com equipe, alguém passava, né, visitando tipo um supervisor ou encarregado de obra, na volta só para ver o que precisa mais desse lado, assim, se precisa de algum apoio mais, né, em algo, e para dar assistência, mas coordenando ali e orientando aquela obra desta maneira. Então, como estrategicamente, foi algo divino. Eu creio que Deus que É, deu essa estratégia para eles, porque acabou sendo muito rápida a obra e o pessoal estava animado mesmo, e quando está animado, o sucesso, o êxito vem mais rápido, né? o que vai dizer o nosso próximo slide, mas também eu creio que foi uma estratégia porque cada um fez a sua parte na frente da sua, perto da sua casa, né? Imagina, eu não vou querer deixar um muro meia boca aqui, né, para o inimigo entrar direto do meu lado. Então, eu acho que esse ânimo também, né, desse sentimento de proteção de casa deles ali, acho que também contribuiu bastante, né, para eles trabalhar com afinco aí e concluir. Como diz essa próxima slide aqui, ó. O coração do povo se inclinou a trabalhar. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Vamos para o subtópico 2, a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Amém. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. O subtópico, podemos ir para o subtópico 3, pastor? Podemos, deixa eu só dar uma passada aqui. Então, foi essa tática de Neemias de engajar todos, né? Foi um exemplo importante no trabalho de evangelização hoje, porque cada um dentro do seu conhecimento, seu sentimento, do seu desejo, pode fazer alguma coisa, sempre pode. E o que o Neemias fez aqui, ele era o elemento motivador,
né, às vezes precisa daquela motivação pessoal e um incentivo, mas cada um fazendo aquilo que pode, que está no seu alcance, com o recurso que tem, né, possível. E ele só precisa estar consciente de que está dentro de um propósito maior, que é de Deus, e então a pessoa faz, trabalha com alegria, e o trabalho prospera, e a obra prossegue, e Deus abençoa, assim, o crescimento. Vamos lá, então, a união dos judeus. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Só um pouquinho Neemias... aí, né? Só um Tá, pouquinho, ok. Israel. Então, olha aqui, só na frase aí, apesar da boa organização, a união necessária daquela grande obra estava ameaçada. Isso aqui fala muito para a liderança e para a gente em geral, no entendimento em geral, tá? Eu não quer dizer porque o projeto é de Deus que ele não vai sofrer adversidades ou contratempos. Não quer dizer, não é porque estamos todos unidos, né, que não vamos ter contratempo. Então, é só isso que eu queria colocar. Pode ter contratempo, pode ter adversários ou adversidades, mas se o propósito, eu estou ciente, certo, de que é um propósito de Deus e que Deus nos colocou, né, para esse trabalho, a gente deve prosseguir, deve perseverar, deve insistir, porque os obstáculos, com certeza, vão ser removidos, porque Deus está no projeto. Amém. Eu creio que até uma evidência de que tu está na direção certa, de que tu está fazendo a vontade de Deus e a obra de Deus, é a oposição, né? Eu As creio que adversidades. as É adversidades o final. é uma evidência, né? De que nós Verdade. estamos no caminho certo. Vamos adiante. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Esse tópico vai ser melhor comentado na lição de número 8, tá, meus irmãos? Então Isso. ele vai ser Então a retomado. gente não Mas vamos vamos adiante. tomar tempo aqui. É Vamos bem adiante. interessante isso aí, viu? Bem interessante, mas Sim, vai ser na sim. lição 8. Vamos para o tópico 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Subtópico 1, iniciada a edificação dos muros. Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram. Trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-las será também assunto da lição 9 desse trimestre, que é muito interessante também, como Neemias lidou com isso tudo, né? Porque causava alvoroço no povo, cada tentativa, né, de oposição, o povo ficava alvoroçado e Neemias sabia lidar com isso. Vamos para o subtópico 2, o muro foi concluído. Tá conseguindo me ouvir, irmão Nelson? Sim. Tá ok. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Espera um pouquinho aqui, Misael. Só aí comentando aqui ainda ali do Sanbalat e Tobias, dos adversários, né? Às vezes não é bom recomendar, mas são experiências. Eles perseveraram ali, aquele Sanbalat e Tobias ali, Tobias era descendente de Amon, era amonita, e a gente me faz lembrar que Deus havia falado com Moisés lá e
que os descendentes de Amon e de Moabe nunca eles estariam junto do povo de Israel, porque eles se colocaram como adversários na jornada de Israel. Eles se colocaram como adversários quando eles podiam ajudar, se recusaram à ajuda. E um princípio bíblico que de pecaminosidade é pecado. Quando você pode fazer algo que não vai lhe custar nada e você se recusa a fazer, é pecado. Como assim? Bem, eu vou lhe fazer um favor, eu não tenho despesa financeira. Por exemplo, se eu preciso ajudar alguém, mas aquilo vai depender de valores, de recursos que eu não disponibilizo ou que já estão reservados para a minha família ou para o meu sustento. Então, se eu me recuso, não seria pecado. Eu não vou deixar de repartir, não vou tirar o meu pão da minha família, dos meus, para dá-lo a terceiros quando aquilo pode me fazer falta. Né? Mas a questão do Moabitas e dos Amonitas foram outra. Israel queria passar pelo meio do território deles e eles se recusaram, disseram, por aqui vocês não passam, fazendo eles dar uma volta muito grande, e então aquilo Deus considerou como um pecado, era algo que não ia custar nada para eles estariam fazendo um favor para Israel, sem ter despesa de nada. Israel, inclusive, se dispôs, a gente passa pelo caminho, se tiver algum prejuízo, alguma coisa que a gente danificar ou estragar, nós estamos dispostos a pagar. Então, somente permita-nos passar, atravessar pelo seu território. E Moabe se colocou contra. Esse Tobias aqui era um descendente de Amonita, né? Então, a gente vê que Deus, ele avisou lá atrás, aqui na frente, continua essa gente dando problema. E para a gente, num sentido espiritual, só fala, na verdade, isso aí só fala para a gente da vigilância, naquilo que Jesus, que a Bíblia nos orienta a vigiarmos, nós devemos estar vigilantes, ainda que não fui atingido por isso aqui ou agora, amanhã ou mais tarde pode ser. Então, vigia sempre, esteja sempre atento, prudente e observando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu vou dar uma passada rápida aqui nesses slides aqui, que é o que nós já vimos, né? E vamos Sim. para já o tópico 4. O muro foi solenemente inaugurado. Subtópico 1. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e as portas, né, como nós vemos ali nas imagens, as portas, né? Logo purificaram todo o povo e o muro. São algumas imagens das portas ali, né, de Jerusalém, creio eu. Sim, sim. Interessante aí que essa obra era uma obra muito grande e ela foi concluir a obra aí em 52 dias. 52 dias. Aquilo deixou todos admirados e os adversários espantados, porque até eles reconheceram, falaram, olha, isso foi Deus abençoando esse povo, porque no estado de miséria que estava, de desolação que estava essa cidade, esses muros aí, era obra talvez para levar anos, né? Um ano todo aí, e em 52 dias, isso não é outra coisa senão a mão de Deus por esse povo. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos para o subtópico 2. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe, né? Aí a tamanha alegria, né? E eles que poderiam Aham. ouvir, na vizinhança poderiam ouvir a festa de Israel, podemos dizer assim, né? Glória a Deus por isso também. Vamos E, adiante. e, e o Oi? motivo o motivo da alegria aqui, porque muito dos problemas sociais, que a gente vai ver na lição 8, mas assim, como é que esse povo podia estar alegre se tinha ricos e tinham pobres, tinha gente de muita... Tinha alguns que tinham muito dinheiro ali, e tinha gente que não tinha nada, né? Então, quando Neemias resolveu aquele problema lá, que vai ser detalhado na lição 8, aí pôde chegar nesse momento aqui, porque sem resolver, às vezes, uma desigualdade social muito grande, é difícil ter unanimidade na alegria, no contentamento, né? Estavam aqui porque aquilo havia sido resolvido. Havia judeu que havia penhorado as suas terras, que havia dado seus filhos como servos, e teve uns que os seus filhos já tinham se tornado até escravos, né? De próprios hebreus, que a lei previa que era um descumprimento da lei, era proibido. Então, Neemias chamou eles, conversou, e se conscientizaram daquilo. Então, houve perdão de dívida, restituição, né? E agora pode chegar nesse momento aqui da alegria ser tão grande que se ouviam de longe os brados de alegria, de contentamento. Porque não é porque eu recebi, porque eu ganhei, não, porque a justiça estava sendo feita. Quando a justiça está sendo praticada, todos se alegram, os céus se alegram, Deus se alegra e o povo também se alegra, porque a justiça precisa prevalecer sempre. Ou seja, E, não era só o muro que foi reconstruído, mas também a ética, né, que eles isso, aham, tocaram aham, nesse conceito aí. é, mais que isso, né? É exatamente a questão, a moral, ética, social estava restabelecida, né? E Glória então a Deus. isso era um motivo de muita alegria. Glória a Deus. Vamos para o tópico 6, né? Os muros trazem ensino simbólico e importante. Subtópico 1, a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros, né? A salvação, simbologia ali, né? O muro e a salvação. Vamos adiante, então. Subtópico 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Amém. Deus. Então, um pouquinho aqui sobre o muro, então, né? A Bíblia fala da salvação como um muro. Então, simbolicamente, né? Vamos ver assim, simbolicamente. Quando a Bíblia fala da cidade de Jericó, que ela, ficou mais famosa por causa das muralhas, né? De Jericó. E então os muros eram uma fortaleza. Aquela cidade ela era uma fortaleza inatingível. Ninguém poderia. Fechou-se as portas, os guardas posicionados, ninguém entraria naquela cidade. Então, nesse aspecto, né, o muro é uma grande proteção.
Era um sinal de proteção. Quem estava dentro daqueles muros chegou a estar com sono, ele deitava, dormia tranquilo, sabia que estava seguro, estava resguardado, não tinha nenhum perigo, né, externo, de fora, vinha lhe perturbar, lhe incomodar, porque estava seguro por estar dentro daqueles muros, né? E nesse aspectos aí, a cidade, então, é uma bênção, é uma fortaleza. E simbolicamente, né, para o crente, né, está dentro esses muros simbolizando assim a salvação em Cristo é uma muralha, é uma muralha, é uma fortaleza. Glória a Deus. O Salmo 46, Davi, ele diz isso, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Refúgio e fortaleza. Então, um refúgio é uma fortaleza. Fortaleza fala de muro, de proteção, né? É maravilhoso. E aí, dizer como Paulo diz, eu sei, né, o apóstolo Paulo, em quem tenho crido. E eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus, que seja assim na nossa vida, a cada dia, e essa confiança, e a gente é exortado aqui a permanecer nessa proteção, dentro dessa muralha, que é a salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Prossiga, Misael. Vamos para o tópico onde estávamos. O muro, subtópico 3, né? O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Conforme diz 2 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 14. E também Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que é uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, né, conforme a ilustração ali. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, versículo 14: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus. E podemos, assim, fazer as nossas palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade, conforme Mateus, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Aqui, Misael, aqui, finalmente, essa salvação, não é? Ela é diária, ela iniciou quando aceitamos a Jesus, mas a gente vai sendo aperfeiçoado, nós vamos sendo aperfeiçoados dia a dia, né? Então, ela é progressiva, vai sendo consolidada, vai sendo consolidado. Aceitou a Jesus, no momento que aceitou, está salvo. O status de continuar, de permanecer, de concluir a jornada e chegar aos céus, é a continuidade, né? Então, ela transforma o crente de tal forma que, como Neemias aqui, ele começa a querer aquilo que o Senhor quer, aquele desejo que ele tinha de restaurar, de reedificar, de reconstruir, de arrumar, de organizar,
na verdade, aquele desejo primeiro estava no coração de Deus, né? Mas a transformação, a intensa comunhão que Neemias tinha com Deus, foi que passou para o coração dele. O desejo de Deus nasceu, brotou no coração dele, se materializou e ele passou a respirar, a viver, a almejar, a desejar aquilo, né? E ele começou a orar, que aquilo que o Senhor quer passa a ser aquilo que eu quero, passa a ser aquilo que Deus quer. E é nesse momento, então, é nesse estágio de comunhão, de relacionamento com Deus, que as maravilhas de Deus se manifestam mais intensas, assim, de maneira muito maravilhosa na vida do crente, da igreja, porque aí a gente passa a orar que seja feita a sua vontade, mas ele já está desejando aquilo que Deus deseja. Então, fundiu-se, os dois são um no mesmo desejo e no mesmo propósito. E é nesse estágio que se materializa, que se ora seja feita a tua vontade e que acontece as maravilhas, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na vida da igreja, na vida do crente, na nossa comunidade em geral, também na nossa sociedade, quando a nação se volta para Deus. Eu creio que também, pastor, irmão Nelson, acho que por isso que no começo da lição diz ali que Neemias era o homem certo para realizar aquela obra, porque ele estava diante do rei, ele não tinha nenhuma necessidade, ele estava bem protegido num reinado que estava experimentando ali o seu auge, né? Ele estava tranquilo, né? Ele não precisava, ele poderia ouvir a notícia e orar para que Deus faça alguma coisa, né? Mas ele, creio que essa insatisfação, né? Eu creio que esse sentimento que ele teve pelo seu povo, acho que isso fez com que ele fosse o homem certo, né? Para realizar a obra, para ele fazer a diferença, né? Eu creio que seja isso. Pois sim, Misael, muito boa a sua observação, muito bem colocada. Como você disse aí, ele tinha uma posição social muito boa, uma posição social muito boa, estava muito bem conceituado, ele podia terminar os seus dias ali tranquilo. Ele não tinha por que, né, se envolver nessa questão, mas é bem aquilo ali que o autor também escreveu ali, colocou. Ele estava transformado de tal modo, Deus impregnou nele o espírito e a vontade soberana de Deus nele, ele estava incomodado, ele deixou ali o palácio e foi para lá se expor, estava sujeito a ser morto ali numa revolta. Várias vezes chamaram ele, desce daí, vem cá, vamos fazer uma reunião daqui e dali. Não posso, estou fazendo uma grande obra, né? Porque ele sentia que aquilo era uma armadilha, que inclusive podia ceifar a sua vida, mas Deus deu discernimento para ele, né? Quer dizer, o Senhor que começou a boa obra no coração dele, continuou, permaneceu até concluir, e então a diferença está aí, é que se ele tivesse ficado no palácio, o Neemias talvez não tivesse nenhum livro escrito na Bíblia com o nome dele. Ele se entregou ao Senhor para fazer a vontade do Senhor, e tudo que ele fez com sentimento, e ele orava e dizia: Senhor, lembra-te disso para o meu bem, né? O Senhor lembra do que eu fiz isso, né? Para o meu bem, né? Mas é para o bem da obra, da vontade do Senhor. E entrou para o cânon das Escrituras Sagradas, está aí o livro de Neemias, porque ele deixou a comodidade lá, obedecendo a um chamado de Deus. Ele não foi de oferecido, ele não quis se intrometer em questões alheias, não. Ele foi chamado e vocacionado por Deus e obedeceu a esse chamado. Obedeceu ao chamado de Deus, e Deus honrou a Neemias dessa forma. Está aí o livro, está aí um herói, está aí um exemplo para governador, prefeito, presidente, estadista, que eu estava consultando ontem.
consultando ontem uma obra ali, eu até estava mostrando para o irmão Éder, que ele disse, olha, os estadistas, presidentes, governadores, usam esse texto de Neemias, a história de Neemias, como um modelo de ética e moral a ser seguido por qualquer governante decente, que tenha honra e que deseja fazer um bom trabalho. Neemias é um livro bíblico, como ele diz, é um assunto religioso, mas ali tem um princípio para qualquer estadista, governante ou autoridade como agir. Glória a Glória Deus a por Deus. isso. Vamos encaminhando para o final, então, irmão Nelson. A hora já tem se Terminamos. avançado. Foi a Eu hora. creio que vou ler alguns, acho que só algumas mais aqui, já nós encerramos. Já concluiu já. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo conforme João capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Amém? Glória a Deus. Então, nós concluímos, né? Creio que nós concluímos aqui esta lição, né? Glória a Deus por isso. Eu tiro uma lição já deste contexto todo aí, que talvez, né, exista uma obra que eu e você, né, irmão Nelson, somos a pessoa certa para fazer, né? Sim. Então, que nós venhamos a nos engajar nesse último, creio que nesse último momento da igreja na Terra, né? Para que nós venhamos a ficar atentos a essa obra que é necessária que nós venhamos a realizar. Eu creio que, para mim, hoje eu tiro essa lição aí, né? Glória a Deus. Cada um de nós que leu, que meditou no decorrer dessa lição, vai extrair aqui algo de Deus para a nossa vida. Para mim também, não é? E, como diz, eu não quero nem adiantar e nem atrasar, mas estar no tempo certo e fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, da vontade de Deus. Não o que eu quero, o que eu gostaria, mas aquilo que estiver em sintonia com a vontade de Deus, o que Deus colocar na nossa mão para fazer, nós devemos fazer, agradecidos a Deus e confiantes, por mais desafiadora que seja a tarefa, confiantes que, se é Deus quem está determinando, orientando assim, nós vamos ser bem-sucedidos, né? E assim a jornada do crente, do cristão, ele vai ser bem-sucedido também se perseverar em fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, segundo a vida do irmão Nelson, nosso professor, e aos irmãos que nos acompanharam, a irmã Najara, a irmã Kátia, a irmã Iracema, o Bruno, né, o irmão João Luiz, a irmã Lucélia, né, o irmão Alisson, o irmão Claudino, amém. A irmã Ana. Glória a Deus. Glória a Deus por esse povo e tal conosco, aí, né? Nessa lição abençoada. Deus abençoe a sua vida, irmão Nelson. Vamos encaminhando o fim. Não faz uma oração para nos despedir, por favor. Amém. Vamos orar. E eu quero pedir, como é que é? Não é pedir perdão, eu explicar. Eu fico com a consciência meio pesada, um pouco. Consciência pesada também. Não sei se esse é o termo, parece um pouco. Tem uma contradição, irmão. Raramente vocês me veem aqui na escola. Tempos atrás eu tive uma polêmica muito forte com alguns irmãos da igreja por zelo, né? E a questão de Facebook. Então, eu não tenho Facebook. Esse é o problema. Eu não interajo com rede social. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, não tenho nada, né? Então alguém diz, mas o irmão só aparece aí quando ele vai dar aula. Daí eu não vejo porque eu não vejo. Eu estou revendo isso aí, esse conceito, e vou ter que acertar. De repente, talvez eu tenha que criar um perfil aí para poder participar, até para ver quando os irmãos também estão dando aula, que eles falam, os irmãos, né, o irmão Nelson parece aí dar aula e some, ninguém mais vê ele. Eu não uso rede social. Né? Então, mas, o irmão Éder aí, ó. O irmão Éder também está nos acompanhando, irmão Éder. Benção essa aula. Benção, irmão Éder. Deus te abençoe. Glória a Deus. O senhor faz essa oração para nós, então, irmão? Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos a Ti, Senhor, e louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Ela é o norte que norteia
meu Deus, os nossos passos, que norteiam os nossos pensamentos e as nossas ações. E que continue assim, Senhor. Continuamos assim norteados pela sua palavra, auxiliados e ajudados pelo Espírito Santo, meu Senhor, em cada momento, Senhor, do nosso viver, Pai. E com pandemia, sem pandemia, com Deus querido e santo, com transtornos ou sem eles, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Que possamos prosseguir assim, de mãos dadas com o Senhor, sabendo que o Senhor nos guarda, o Senhor é o fiel guarda do seu povo, dos que confiam no Senhor, meu Pai. Abençoa a igreja, abençoa os irmãos, as irmãs, as famílias, meu Senhor. Estende as tuas mãos de misericórdia, meu Deus, para prover, meu Deus, os teus servos que de nada tenham falta, meu Deus, os que confiam no Senhor, e nos aguarda, meu Deus, na tua misericórdia e bondade, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Nelson. Bom domingo a todos, meus irmãos. Obrigado, querido. Vocês também, a Amém. todos os irmãos aí, bênção de Deus nesse dia. Amém. Glória a Deus. Amém.